lá, eu quero pregar hoje, o tema é o que Deus quer de mim. Sabe, isso foi uma dúvida, eu entreguei minha vida a Jesus e... Só colocar esse aqui no lado. Eu entreguei minha vida para Jesus, só que, cara, era como se... Sabe quando você vai para algum lugar e tem tipo uma cortina e você não consegue ver o resto? E eu ficava pensando, Deus, o que é que eu faço? Sabe, eu entendi que eu já entreguei a minha vida ao Senhor, eu sei que eu já estou salvo, mas será que acaba aqui na salvação? Eu fico parado, eu venho pro banco de uma igreja. E cara, tem algo que Deus quer de nós. Sabe, cara, quando Deus nos faz, Ele nos faz com um propósito. Ele não faz como alguém que cria algo só por criar. Ele não é um pai que tem um filho só por ter, mas Ele tem um propósito na vida de cada um, amém? Então, a W. Tozer, ele fala assim, aquilo que você sabe sobre Deus, aquilo que você imagina sobre Deus, é a coisa mais importante sobre nós mesmos. Sabe, o conceito que nós temos sobre Deus revela quem nós somos. E esses dias, eu não sei se vocês viram, eu estava conversando com a liderança, inclusive a gente teve uma reunião ali, teve um Shaba, um momento de oração. Aleluia. E cara, uma das coisas que a gente debateu foi no Twitter, apareceu uma garota e ela tinha um ódio explícito sobre Deus. Ela dizia, Deus, por que a fome, por quê, e ela não tinha uma resposta. Sabe, então cara, nós somos a resposta para essa geração que não conhece a Deus. Nós somos a resposta para uma geração que precisa conhecer a Deus. As pessoas, elas vão passar a vida inteira procurando, olha... uma frase de Spurgeon, ele fala eu esqueci o livro, não sei se é nos devocionais de Spurgeon. Ele diz assim, cara, nós fomos criados para sentir prazer. Só que muitas vezes nós olhamos para os lugares errados e é como se tivesse um mar cheio, e um mar é daquela forma que você não consegue ver o final. Você olha e parece que tem uma borda, mas não, tem mais ainda, tem mais. E assim é o prazer em Deus. É como um mar e ele é furioso e tem mais, e tem no mais profundo. Não é algo raso. Mas cara, tem pessoas que se contentam em pegar poucas poças de prazer, imaginando como se fosse água. Sabe, é como se tivesse um mar, mas a pessoa estivesse olhando para esse copo e dizendo assim, isso aqui é tudo que eu preciso. Agora está bem melhor. E não, cara, Deus, Ele nos criou com esse senso de pertencimento a algo, porque há um propósito, há algo que vai satisfazer a nossa alma. Cara, a gente procura por prazeres para nos satisfazer, mas cara, a gente não encontra, porque nós não fomos feitos para aqui, nós não fomos feitos para essa terra. Então, uma das coisas mais importantes para saber na vida, é aquilo que Deus quer que nós façamos. Aquilo que Deus quer que nós tenhamos, aquilo que Deus tem como propósito para a nossa vida, os prazeres que Deus tem para nós. E muitos aqui já foram alcançados por Deus, mas estão, como eu falei, nesse véu. Eu não sei mais o próximo passo. É como se fosse tudo um escuro. Sabe, Deus, será que eu vou? Aqui está confortável. Sabe, será que agora eu estou salvo, mas eu vou viver a vida como eu vivia antes? Será que eu vou viver a minha vida como no passado e não muda nada? Será que isso não tem nada para mim? E muitas vezes é essa a pergunta. Muitas pessoas já perguntaram, Luiz, qual o meu propósito? Cara, o teu propósito é somente adorar a Deus. Mas meu propósito é pregar, e pregar também não é uma forma de adoração. Mas meu propósito é cantar, meu propósito é no mercado financeiro. E cara, isso também é adoração. Então, resumindo tudo, nós somos feitos para adorar. Então eu quero abrir agora Mateus 16, do 13 ao 20. Mateus 16, 13 ao 20. Vamos lá, fazer que nem Danilo. Quem encontrou, diga eu vou para o céu. E quem nem encontrou, diga eu vou também. A maioria ainda nem encontrou, mas vai para o céu também, é o que importa. Então aqui, Jesus, ele faz uma pergunta para os discípulos, e eu acho que é uma pergunta que muda como se fosse o futuro, a forma como eles vão se mover daqui para frente. Vamos lá. Tendo chegado às regiões de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos discípulos,
quem os homens dizem ser o Filho do Homem? Eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou algum dos profetas. E Jesus lhes perguntou, mas vós, quem dizes que eu sou? Sabe, ele se vira para os discípulos assim, ei, não importa o que eles estão dizendo, o que vocês que andam comigo, diz que eu sou. Versículo 16, respondendo Simão Pedro era o cara mais ousado que tinha. Acho que se a gente fosse comparar alguém aqui da igreja, seria Antônio. Antônio tudo é... Tá ligado? Cadê Antônio? Antônio tá aqui? Ah, viu aí? Então Antônio aqui, imagina Antônio chegando e diz assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, cara, qual foi a pergunta? Quem vocês dizem que eu sou? E ele mete a cara e diz assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E para nós fica parecendo, é óbvio isso. Mas, cara, isso era uma revelação tremenda. Sabe, muitas vezes, muitas pessoas olhavam Jesus como, é só mais um cara, é só mais um profeta. Mas ele teve a visão de que era o Filho de Deus. E Jesus lhe disse, Simão Bar-Jonas, ou seja, Simão, filho de Jonas, tu és bem-aventurado, pois não foi carne e sangue que te revelaram isso, mas meu Pai que está no céu. E digo-lhe que ainda que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vamos mais além um pouco. Eu te darei as chaves do reino do céu, e o que ligares na terra terá sido ligado no céu, e o que desligares na terra será desligado no céu. Então ordenou aos discípulos que a ninguém contassem que ele era o Cristo. Desse momento em diante, Jesus começou a mostrar aos discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, que sofresse muitas coisas da parte dos líderes, dos principais sacerdotes e dos escribas, e que fosse morto e ressuscitasse ao terceiro dia. Vamos lá, estenda suas mãos aqui, vamos orar. Me abençoe para que Deus me dê a palavra correta, para que Deus me dê o entendimento daquilo que vai ser ministrado hoje. Vamos lá, Espírito Santo. Nós não queremos a minha palavra, Jesus, mas nós queremos a tua, Jesus. Nós somos a que a tua palavra diz que nós somos. Nós queremos a que a tua palavra diz que nós queremos. Nós queremos viver, Jesus, a tua palavra, Deus. Não nos deixa, Jesus, viver à toa. Não nos deixa viver com os olhos nas coisas dessa terra, Jesus. Nós queremos aquilo que o Senhor quer de nós, no nome de Jesus. Amém. Então a pergunta é, o que Deus quer de mim? Sabe, aqui, não sei se você já percebeu algo, mas ele pergunta, quem vocês dizem que eu sou? E nesse momento que ele pergunta, quem vocês dizem que eu sou, Pedro responde, e não sei se você entende, mas quando Pedro diz quem Deus é, ele libera o destino profético de Pedro. Ele diz, Pedro, sobre você eu edificarei essa igreja. Ele está dizendo assim, Pedro, o que eu quero de você é que você pastoreie as ovelhas. E quando Jesus tem um encontro de novo com Pedro, depois de ressuscitar, ele fala, Pedro, tu me amas. E Pedro diz, eu te amo. Ele diz assim, cuide das minhas ovelhas. Tu lembra que eu já te falei, Pedro, que eu queria, mas Pedro, ele tinha voltado a pescar. Então, cara, tem muita gente aqui que tem tentado corresponder a expectativas de outras pessoas. Tem pessoas que têm tentado corresponder até a expectativa da família. E muitas vezes isso tem sido um peso, e eu não quero condenar sua família por isso. Mas eu quero que você comece a olhar com outros olhos, assim, não é o que eles querem de mim, mas é o que é que Deus quer de mim. Sabe, não leva o que as pessoas dizem como um peso. Não leve isso como um peso, porque o que importa é aquilo que Deus fala sobre você. Não é o que eu falo, não é o que, sei lá, qualquer um fala, não é o que o pastor fala, é o que Deus diz. Então eu sinto como se Deus estivesse liberando as pessoas aqui de um peso. Sabe, de corresponder a expectativas alheias, de corresponder a uma expectativa que não é a que Deus tem. E cara, eu posso dizer algo, você só vai se frustrar. Cada passo longe dos planos de Deus é um passo para trás na sua plena felicidade. É um passo para trás, longe do seu propósito. Então quando eu entendo o que Deus quer de mim, não importa mais as pressões das expectativas alheias. Tem pessoas aqui que têm lutado contra isso, e que Deus ele possa estabelecer a vontade dele sobre a sua vida. Aleluia. Então, eu como um grande batista, né, agora
Vou pregar com 3 pontos. Amém? Então repita comigo. Isso aqui eu sempre quis fazer, me chama que engraçado. Deus quer de mim, repita comigo, vamos lá. Deus quer de mim um adorador. Aí. Palmas aí, né? Para a Igreja Batista. Então, assim como eu falei na ministração, tudo que nós fazemos é adoração. Aí cara, mas adoração é pregar, mas adoração é ministrar louvor. Não, adoração é viver para Deus. Sabe, adoração... Baixa um pouquinho o ganho aí, que agora subiu demais. Aí ficou bom. Então, a adoração é o que acontece 24 horas por dia, 7 dias na semana no céu. E a Bíblia fala que eles ministram santo, 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 porque é aquilo que eles estão vendo. Então, aquilo que nós vemos determina aquilo que nós fazemos. É como como é o ditado que a gente fala, né? Aquilo que, não lembro, aquilo que nós queremos, que nós pensamos determina o que nós fazemos, e o que nós fazemos é mais ou menos assim. Era para eu ter anotado aí. Mas, cara, aquilo que nós mantemos os nossos olhos é como a Bíblia diz: onde está o teu tesouro, está o teu coração. E a gente precisa entender, a gente precisa estabelecer que o estilo de vida de um adorador não é só em cima do púlpito, mas ele começa na minha vida, quando ninguém está vendo. Sabe, é quando eu acordo, é como eu falava com os meninos no discipulado, cara, nós vivemos corandel, e corandel significa para a glória de Deus. Então eu me levanto da minha cama, cara, eu vou organizar para a glória de Deus. Eu vejo meus pais precisando de algo, eu não vou fazer só para que meus pais fiquem felizes, eu faço isso para a glória de Deus, e Deus é adorado através disso. Então tudo que nós fazemos é sobre adoração. As nossas atitudes revelam as nossas prioridades, e as nossas prioridades revelam quem nós adoramos. Uau! As nossas prioridades revelam quem nós adoramos. Então, cara, se a sua vida é olhar e pensar, cara, como é que eu faço para ganhar mais dinheiro? Já dizia o profeta menor, né, Matuê, sempre há mais dinheiro a fazer, mas não. Sempre há mais de Deus para conhecer, porque não é o dinheiro que eu busco. Amém? Não é o dinheiro que eu busco, não é o dinheiro que me governa, é Deus que me governa. Então, cara, pelo amor de Deus, para de ficar pensando, cara, eu só quero ser rico. Você não quer ser rico. Você não vai ser feliz quando você ser rico, ou você ter um império, ou você ter um carro, ou você ter uma mansão. Sabe, a gente vê muitas pessoas que chegam ao topo, chegam onde as pessoas olham e dizem assim, cara, quando eu chegar ali eu vou ser feliz. E elas lá de cima, elas se jogam, elas se matam. Porque, cara, não é esse Deus que vai te dar o prazer. Amém? Então, cara, é como 1 Coríntios 10, 31 fala, quer comais, quer bebais, ou fazer qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. Façam para a glória de Deus, desde quando você levanta, até quando você for dormir, no seu trabalho, na sua escola, faça para a glória de Deus. Algo que eu me arrependo muito é não se posicionar na minha escola como alguém que vive para a glória de Deus. Eu me posicionei em alguns momentos, mas outros momentos eu acabei deixando a peteca cair. E, cara, eu sabia que havia muitas pessoas me olhando naquele lugar. As pessoas olhavam e diziam assim, cara, ele é o cristão. Então, querendo ou não, quando eles vão olhar para você, a imagem que eles têm de você como cristão fala muito sobre quem eles veem, também sobre Deus. Sabe, alguém que se diz cristão é alguém que se diz parecido com Deus, alguém que se diz parecido com Cristo. Então, ao olhar para você, eles vão dizer, cara, eu quero ou eu não quero esse Deus. Se você viver realmente um verdadeiro cristianismo, eu duvido que as pessoas não desejem. Então, cara, viva para a glória de Deus. A nossa vida é adoração. A gente vê a vida de Davi, cara, Davi é um cara que vivia a adoração. Ele estava no pasto, e a Bíblia conta que enquanto ele estava no pasto, ele estava escrevendo salmos de adoração ao Senhor. Enquanto ele estava fazendo o trabalho dele, a prioridade dele continuava sendo a adoração. Então, Davi, ele vencia gigantes, porque antes de entrar nas batalhas, ele já vencia em adoração. Esse era o segredo de Davi. E a Bíblia fala que Davi começa a se tornar tão próspero, que eles começam a cantar uma música para o rei. Saul matou milhares, mas Davi matou milhares de milhares.
Cara, isso não é porque Davi era muito bom, mas é porque o Deus de Davi era muito bom. Não é porque Davi era forte, mas é porque o Deus de Davi derrubava os gigantes. Amém? Então é assim que nós lutamos as nossas guerras, em adoração. E eu já estou quase entrando na pregação de amanhã, que amanhã que prega é eu, olha. Então vamos lá, abram aí Salmos 115, do 5 ao 8. Salmos 115, 5 ao 8. Aí, vamos lá. Salmos 115, do 5 ao 8. Vamos do 4 fica melhor. Os ídolos deles são de prata e ouro, obra das mãos de homens. Tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, tem nariz, mas não cheiram, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, nem som algum lhe sai da garganta. E agora, grifa, se você puder grifar, grifa esse 8. Tornem-se semelhante a eles, aqueles que o fazem e todos que nele confiam. Cara, Deus ele está falando aqui, ei, os povos, eles adoram a deuses que não falam, a deuses que não andam, a deuses que não respiram. E aqui está algo muito importante sobre a adoração: seja como eles os que adoram. Então, cara, tem gente que vai se tornar como Mamon, o Deus do dinheiro. Cara, ele não anda, não cheira, ele não vive. Não importa o quanto de dinheiro você tem, ele é incapaz de fazer algo por você. Mas, cara, quando nós adoramos a Deus, adoração, no sentido original da palavra, ele fala sobre um molde, se amoldar a algo. E, cara, e quando a gente imagina, a gente adora, eu tenho uma imagem, quando eu adoro, eu sempre tenho uma visão de como o trono e Deus assentado no trono. Sabe, não é eu e 100 pessoas, eu e quem importa que esteja na frente, mas é eu e o trono de Deus. E eu aprendi isso na escola bíblica com Vinícius. Mas, cara, quando nós nos posicionamos em adoração, nós colocamos os nossos olhos em Jesus, e a partir do que nós vemos de Jesus, nós vamos nos tornando mais parecidos. Então Deus espera de nós adoração, porque enquanto nós adoramos, nós nos tornamos mais parecidos com Ele. E adorar nos faz amar mais, adorar nos faz desejar mais a Ele. Adoração é que nós fomos criados para ser. Sabe, o ventilador, ele foi criado para ventilar, não tenta passar o chão, limpar, varrer com ele, não vai funcionar. Cara, nós fomos criados para isso, e é para isso que nós temos que viver. Amém? E no momento de adoração, tem muito a ver com como nós nos posicionamos. Como é que a gente se posiciona, o que é que a gente espera do que Deus está fazendo. E muita gente, sabe, é o ministério tocando e ele fica só aqui. Cara, eu vou esperar o ministério fazer algo legal, e eu quero ver o que é que eles podem fazer, eu quero ver qual é a próxima música. Cara, não é sobre isso a adoração. Adoração é sobre aquilo que Deus vai fazer no lugar, e nós colocamos nossa expectativa nele. Sabe, enquanto estiverem adorando, não coloquem a expectativa na pessoa, mas levantem as suas mãos e diz assim: Jesus, eu me rendo, eu quero aquilo que você tem para mim. Sabe, nesse momento fala aquilo que o Senhor tem para falar para mim. Então Deus não ama mais alguns do que aos outros, porém existem pessoas que amam mais a Deus do que outros. Está entendendo? Não é no coração de Deus de, cara, eu amo mais esse e não amo aquele. Mas há pessoas que amam mais a Deus do que outras pessoas. E Deus, ele corresponde ao tamanho da nossa expectativa. Sabe, então, quanto mais nós buscamos, quanto mais nós adoramos, mais liberdade Deus tem de mover em um lugar. Então Deus eleva pessoas que estão mais entregues em adoração. Aleluia. Hoje eu vi uma frase do Theo Hayashi que era: encontros sobrenaturais com Deus estão reservados para os que estão desesperados. Sabe, não é uma pessoa que diz assim, cara, eu vou vir num culto e o pastor vai falar uma palavra,
ou Michele Louvor vai cantar uma música legal. Não, mas é se colocar desesperado. Jesus, eu não saio daqui sem a tua presença. É colocar como Abacuque 3, ele fica lá e diz assim: Jesus, até você falar, eu não vou sair daqui. Aqui é o meu lugar. Até você falar, eu vou ficar buscando, perseverando. Esse é o lugar de adoração. Deus não quer somente as minhas mãos, Deus não quer a minha performance, Deus quer o meu coração. Então, cara, começa a olhar para o teu coração quando você fala, eu amo a Deus. Ou você começa a olhar para o seu coração quando você fala, eu sou cristão. Olha para o teu coração tem adorado a Deus? Sabe, o seu Instagram, o seu Twitter tem adorado a Deus? Galera aqui... Ih, rapaz, eu precisava soltar isso daqui. Eu não vou olhar nem para ninguém para não dizer que é indireta para alguém. E não é. Não, galera, não é. Não é, só estou tirando onda. Peraí. Deus está vendo o Twitter do povo aí. Amém. Então aqui, lá em Marcos 16, 17 a 18, eu não vou pedir que abram. Aos que crerem serão dado o poder de fazer estes milagres: expulsar demônios pelo poder do meu nome, falar em novas línguas, se pegarem cobras ou beberem veneno, não sofrerão nenhum mal. E quando puserem as mãos sobre os doentes, ficarão curados. Então aqui, cara, aqui Deus estabelece um critério: esses sinais seguirão quem? Os que crerem. E cara, aqueles que creem são os seus discípulos, as pessoas que amam a Deus. E eu quero ir para o segundo ponto agora. Deus quer de mim obediência. Sabe, se eu sou um discípulo do Senhor, e levem esse ponto como falando sobre discipulado. Deus, Ele espera de mim obediência. Marcos 16, vamos abrir, Marcos 16 é da hora. A Bíblia é muito da hora, a Bíblia. Marcos 16, 15. Aqui. Peraí, eu acho que eu botei errado, mano. Não é Marcos 16, 15, não. Eu anotei errado, galera. Mas vamos lá. O que acontece em Marcos 16, 15? Jesus, ele puxa seus discípulos. Não, é isso mesmo. Jesus, ele puxa seus discípulos, ele diz assim: cara, eu vou dar uma ordem agora. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E aqui ele continua: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E depois ele vai falar sobre os sinais que acompanham os que creem. Então, cara, isso aqui é uma ordem. Se Deus dá uma ordem, Ele espera obediência. Essa é a nossa missão como discípulo. Nós, como discípulos, nós precisamos obedecer os princípios que foram estabelecidos sobre nós. 1 Samuel 5:22, ele fala: obedecer é melhor do que sacrificar. Porque antigamente, quando as pessoas queriam se achegar a Deus, eles viviam a vida de pecado deles, mas eles só sacrificavam um cordeiro perfeito, né, sem defeitos, e diziam assim: não, está tudo pago. E essa era a mentalidade das pessoas. Mas Deus, ele fala assim: cara, vocês imaginam que eu quero o sacrifício de um cordeiro e não quero a vida de vocês como um sacrifício vivo? Isso Deus estabelece valeu, Dandan. Isso Deus estabelece na nova aliança. Diz assim: eu não quero o sacrifício de um cordeiro, eu quero você. Sabe, Deus não quer que você venha ao culto, Deus não quer que você entregue algo, Deus quer o seu coração. Porque, cara, Deus, Ele é rei sobre tudo. Não tem 1 centímetro quadrado, não tem nada no mundo que Deus não olhe e diz assim: é meu. Isso foi pago por alto preço, é tudo dele. Mas tem algo, uma coisa que Deus não tem se você não der, que é o seu coração. Sabe, o seu coração, ele diz assim: olha, eu vou colocar isso, mas isso aqui vai ser uma entrega voluntária. Eu não vou tirar a força, eu não vou querer que você se converta à força, eu não vou querer te mudar a força, mas eu quero que você me entregue o seu coração. Amém? Então, cara,
é sobre obediência. Um discípulo vive por obediência. A obediência foi o que tirou Abraão da fertilidade, da esterilidade e tornou ele uma grande nação. Porque Abraão foi obediente, mesmo que a mulher dele fosse estéril, mesmo que ele fosse velho, Deus diz assim: ei, você vai ter um filho. E na cabeça de Abraão ele esquece: não é a esterilidade que vai tirar a minha promessa. Então a obediência é o que vai fazer você romper um novo nível. A obediência vai ser o que vai tirar você da terra da esterilidade e vai colocar você na terra da promessa. Amém? Mas é como nos jogos, sabe aquele ditado, new levels, new devils, tipo novos níveis, novos demônios, sabe, nos jogos que tipo assim, cara, cada novo nível tem um novo boss, sabe, tem um novo chefão, tem um novo gigante. A obediência ele nos leva a novos níveis, mas cada nível tem o seu desafio. Os níveis desbloqueiam também novos gigantes. Olha para a vida de Davi. Quando Davi ele se coloca como guerreiro, quem é que se levanta? Golias. Quando Davi agora recebe a promessa de Deus, ele vai ser rei, quem se levanta? Saul. Sabe, a vida de Davi não foi isenta de gigantes, não foi isenta de dificuldades, mas a obediência dele era muito maior. Mas a gente tem que entender que as resistências, eles também nos tornam imparáveis. Quanto mais além a gente vai, mais a gente consegue. Quanto mais além a gente vai, mais forte a gente fica. Sabe, aquilo que não nos mata, nos fortalece. Isso não é bíblico, mas funciona. Mas pelo inferno ele não conseguir te parar, não quer dizer que ele não vai tentar. Sabe, a sua salvação Deus te deu e o diabo não tira. O inferno ele não pode remover suas promessas, mas ele pode te fazer esquecer delas. E tem pessoas que têm esquecido da promessa e isso tem tirado do centro da vontade de Deus. Então, cara, se Deus tem uma promessa para você, persevera. Sabe, não é o que está ao teu redor, não é aquilo que você vê que vai tirar a tua promessa. Se Deus estabeleceu, já está dito, já está declarado. Sabe, quando Pedro ele anda sobre as águas, não é porque a água agora era um firmamento. Pedro não estava andando sobre as águas, Pedro estava andando sobre uma palavra. Ele vê Jesus andando sobre as águas e ele não vai dizer assim: eu vou andar sobre as águas. Ele diz assim: Jesus me chama, me faz andar sobre as águas. E agora ele não anda sobre as águas, ele anda sobre uma palavra declarada de Deus. Então se Deus declarou uma palavra sobre você, vai acontecer, amém? É como a mensagem de Danilo domingo: você não vai parar. Declare sobre a pessoa que está do seu lado: você não vai parar. Aí, silêncio está afiado. Não abandone. Estou brincando, não vou cantar não. Amém. Mas antes de tudo isso, antes da adoração, antes da obediência, tem uma questão de identidade. Deus ele não só quer isso, mas ele te quer como um filho. Amém. Quem é que é filho de Deus? Amém. Crente, tudo que você pergunta é amém. Boa noite, amém. Tá tudo bem, amém, amém. Tá tudo bom, graças a Deus. E cara, o posto de filho, a galera gostou. O posto de filho, ele faz mudar algumas coisas. Sabe, um servo, ele pode ver aquilo que seu mestre, aquilo que seu chefe está fazendo, mas o filho é quem desfruta. É diferente o posto. O servo pode contemplar, mas o filho vai participar. Sabe, num ambiente onde Deus ele se move, as pessoas eles podem olhar, mas quem é filho de Deus vai ouvir Deus falar, vai sentir a presença de Deus, vai viver algo novo, amém? Então, cara, quando a presença de Deus vier, se posicione como um filho, diga assim: é meu pai que está aqui na sala, eu vou cumprimentar o meu pai, eu vou dar atenção para o meu pai. Assim como eu falei no Acamp, o relacionamento ele gera autoridade. E a autoridade é o que nos dá acesso à glória de Deus. Quando nós nos colocamos como um filho, nós agora nos colocamos como herdeiros. Sabe, nós somos herdeiros da glória de Deus. Entenda isso, olha o poder disso, cara. Imagina todo o universo, imagina tudo que Deus tem. Diga assim: cara, aquilo tudo também é meu. Uau!
Cara, aquilo tudo é meu. Eu estava olhando um vídeo e a galáxia, e estava falando sobre uma supernova, um negócio lindo, e Deus falando no meu coração: olha, isso aqui eu fiz para você também. Cara, imagina o poder disso. Deus, Ele é zeloso com os filhos. Deus, Ele é zeloso com os dele. Sabe, Salmos Ele fala várias vezes. É tanto que Davi diz assim nos Salmos, não lembro se é 34, 5. Não, é Salmos 27, 5. Ele diz assim: cara, uma coisa eu peço e eu vou buscar, que eu possa habitar na tua presença. Sabe, porque Davi entendia que a presença dele era o lugar de plenitude. Mas assim como um pai terreno, quando o filho está passando por alguma dificuldade, o pai ele chora. Sabe, entenda isso, cara, quando você está chorando, e às vezes você se olha sozinho naquele quarto, cara, imagina Deus chorando do teu lado, porque é o que está acontecendo. Sabe, muita gente aqui talvez não está vendo a sua luta, a sua guerra, mas Deus ele está do teu lado chorando. Sabe, no teu quarto, enquanto as pessoas não veem, talvez as palavras não conseguem nem expressar, mas Deus ele está lá. Sabe, eu sinto que Deus ele está querendo curar algumas pessoas disso, na questão da identidade. Sabe, Deus ele está contigo, ele é teu pai, ele está presente. Eu quero que o Ministério do Louvor comece a subir. Acho que a galera saiu. Mas Deus ele é presente, Ele é um Deus zeloso. E cara, eu sinto como se Deus tivesse, eu vou sair um pouco da mensagem, mas eu sinto como se tivessem filhos de Deus aqui que talvez deram passos longe da presença de Deus. Deram passos onde Deus reprovava, onde Deus não te queria, mas Ele está dizendo assim: eu continuo sendo teu pai, eu continuo te chamando de volta. Eu sinto que Deus está falando em seu coração de alguns. Então, cara, não importa, não é onde você está que define quem você é. É o teu pai quem define quem você é, Ele que te criou. Cara, você pode estar no mundo, você pode estar no céu, você pode estar em qualquer canto, você continua sendo filho de Deus. Mas a gente agora entendeu que nós somos filhos. Mas assim como um pai, não sei se vocês já viram a parábola do filho pródigo. Pode tirar aqui o púlpito também. Não sei se vocês já viram a parábola do filho pródigo, mas o filho ele sai da casa do pai, ele gasta tudo longe, ele gasta com bebidas, com riquezas, com mulheres, coisas que desagradavam ao pai. E ele diz assim: cara, agora eu vou voltar para a casa do meu pai, porque lá eu tinha plenitude, lá eu tinha tudo em abundância. E quando ele volta, algo que é muito louco de se pensar. Sabe, ele volta para a casa do pai e diz assim: pai, eu não sou digno de ser chamado de seu filho, me aceita como um servo. O pai, ele abraça ele. Mas, cara, a história não para por aí. A história diz que o irmão que ficou na casa não o acolheu. Assim como Deus te chamou para ser filho, Deus te chamou também para resgatar outros filhos. Deus ele te chamou para reestabelecer o relacionamento de alguns. Sabe, Deus ele te chamou para alcançar a sua família. Sabe, Deus ele ama a sua família. Deus ele ama a sua casa e Ele quer te usar para reestabelecer isso. Aleluia. Cara, talvez você seja de um lar, você venha de um lar que vive em guerras. Você venha de um lar que, cara, parece que não tem paz, mas Deus ele quer te usar para mudar isso. Sabe, o seu pai que não ama a Deus, que fala assim: cara, pelo amor de Deus, sai da igreja, isso aí não serve para nada, isso é só perca de tempo. Ou talvez sua mãe, mas cara, Deus não está olhando para o que eles dizem. Deus está olhando assim: filho, vai atrás deles também. Sabe, é sua responsabilidade. A sua casa, Deus não te colocou em vão. Deus espera algo de você. É aquilo que Deus quer sobre você. E eu quero terminar com uma frase: Deus espera algo de você, mas o quanto você está disposto a corresponder ao que Ele espera. Vamos colocar de pé. Cara, Deus tem grandes planos, mas o quanto você está disposto a responder à expectativa do Senhor. Sabe, quanto você está disposto agora a dar passos fora do barco.
Porque, cara, se a gente pudesse resumir a vida, a gente podia usar essa parábola e dizer assim, cara, a nossa vida, a gente está em cima do barco, e Deus está nos chamando lá de fora, e dizendo assim, ei, dá passo sobre as águas, começa a desapegar, porque a cada passo que Pedro dava, o barco, as riquezas, ficava para trás, não importava mais. Ele agora em busca do Senhor, aleluia. Vamos lá, Espírito Santo, eu oro para que o Senhor venha liberar ainda mais aquilo que o Senhor quer dessas pessoas, Jesus, aquilo que o Senhor quer desses jovens, Jesus. Aqui está uma geração, Deus, que te busca, que te ama, Jesus, que nós não venhamos nos contentar, Jesus, com as nossas próprias expectativas, Deus, que nós não venhamos nos contentar, Deus, em viver algo raso, em viver algo sem abundância, Jesus, mas que nós venhamos a buscar a Tua presença, Deus, que nós venhamos a buscar aquilo que o Senhor espera de nós, Deus. Espírito Santo, move nesse lugar, Deus. Eu sinto que Deus está falando aqui ao coração de alguns. Talvez Deus está te falando uma palavra específica, Deus, talvez Ele esteja relembrando de uma promessa que você recebeu. Vamos lá, deixa o Espírito Santo falar. Talvez Ele esteja te relembrando de algo que foi dito sobre você, que talvez feriu seu coração, mas Deus está dizendo hoje, está curado no meu nome, amém? É no nome dEle que as feridas são saradas, é no nome dEle que os gigantes caem, sabe, a timidez cai sobre o nome dEle, a depressão cai sobre o nome dEle, ao ouvir o nome dEle a ansiedade sai, os mortos vivem, os coxos andam, os cegos vêm, porque é sobre a presença dEle, é sobre o poder que está nele.